Maravilha, muita luz, muita felicidade, saúde. Olha, e tem um ingrediente novo nessa questão. Responde por anistia. Explica pra gente, Cíntia. Quando a gente pensava que a coisa já estava enrolada o suficiente aqui, né, essa disputa para o Senado, eis que hoje cresceu muito o movimento de apoio do Centrão ao projeto de anistia, que tem como embalagem anistiar os golpistas, aquele pessoal que foi lá no dia 8 de janeiro, recebendo todo o incentivo que teve, né, ao longo daquele mês de janeiro, nos acampamentos, contribuir para uma tentativa de golpe no Brasil, mas principalmente para anistiar o ex-presidente Bolsonaro, que se enrola cada vez mais. Hoje, né, a PGR, por exemplo, já botou para frente, já está tocando para frente o processo dele. E aí, o que acontece? O Centrão está trabalhando fortemente para apoiar esse projeto. E um dos partidos que deve fechar o apoio, pelo menos no dia de hoje, esse é um assunto, inclusive, um dos principais assuntos de agora à tarde, é o PSD, de Kassab e também de Júlio César Lima, candidato ao Senado. Qual é a minha pergunta? Em Júlio César votando pela anistia de Bolsonaro. Olha, gente, a anistia de Bolsonaro é algo que o governo não quer, que o Supremo não quer, que o PT não quer e que grande parte do Brasil não quer. As pesquisas de opinião pública indicam isso. Então, como é que o PT aqui no Piauí vai explicar para os seus eleitores, nos palanques eleitorais, que ele tem, aquele petista tem que votar no Júlio César, em alguém, eu estou tudo isso fazendo num cenário hipotético em que o PSD vai votar a favor da anistia. Aí eu perguntei na verdade eu mandei 5 mensagens. Dessas 5 mensagens, só uma foi respondida pelo deputado Lima, que disse o seguinte: inicialmente ele disse, não, eu acho que as questões nacionais não interferem, mas depois ele disse que sim, que pode impactar o acordo. Foi a frase curta, somente isso, dita pelo Lima. Eu também perguntei ao deputado Flávio Nogueira se isso daria um gás na intenção dele de se candidatar ao Senado, porque, no meu ponto de vista, dá um gás a ele há dentro uma candidatura do PT. Própria do PT, né? Dá um gás dentro do PT. Eu não acredito, eu acho assim, eu sei que as costuras políticas, elas muitas vezes engolem, né, aí coisas assim que são difíceis de engolir. Mas, nesse caso, será possível que isso vai ser... Será que isso vai convencer as pessoas? Eu acho muito complicado. Um apoio fechado, com participação do Rafael, do Wellington Dias, nos palanques. Como é que eles vão explicar, gente? O único caso em que isso seria deglutível seria se o presidente Lula e o PT também apoiassem a anistia. O que esquece, né? Não vai acontecer. Eu espero que você esteja certo. Eu espero que você esteja... ainda? Não, eu espero que você esteja certo e que ainda quem entende que anistiar golpistas não é algo que caiba mais no Brasil de 2025. Eu espero que desse grupo faça parte o presidente Lula e uma boa parte do país. Alex. Eu espero. Ananias, essa parte que a Cíntia traz sobre o Centrão, eu inclusive vi uma avaliação hoje pela manhã que faltava apenas os republicanos, Cíntia, para embarcar, para fechar. E aí me pegou muito o PSD, tá dentro desse bojo aí do Centrão, porque, por exemplo, afetaria assim diretamente o estado do Piauí de fato. Porque hoje a segunda maior bancada em proporção... né? A senadora Jussara Lima também. E deputados federais, né? Nessa fusão cruzada, o PSD tem aqui no Piauí os deputados federais, ou seja, a participação direta aí também nesse projeto na votação da lei da anistia. Então, eu acho o PSD uma aposta muito grande, se de fato entrar, uma aposta negativa, obviamente, se entrar de fato nesse apoio à lei da anistia, aqui no Piauí principalmente, em um momento em que tenta se fortalecer, inclusive ampliar a sua representatividade, o seu número de deputados federais, e ainda mais, né, nesse sentido de que a gente tem um deputado federal como pré-candidato ao Senado, tentando ainda aumentar o seu poder de voto. Seria extremamente arriscado, para não dizer
imoral, né? Se tratar de uma lei da anistia e ainda ter apoio de deputados e senadores já é impensável. Imagine de um partido que até pouco tempo era progressistas, passou a ser centrão, enfim. Inclusive, Ananias, desculpa, só para complementar rapidinho, eu acho que essa situação do Piauí pode, inclusive, contribuir para dar um equilíbrio nessa tentativa do governo de negociar a não entrada do PSD. Sim. Porque o caso do Piauí deve ter outras situações parecidas como a nossa aqui. E isso, o Júlio César tem muita ingerência junto à Coasab. Eu não estou dizendo que o Júlio sozinho vai impedir que o partido tome uma posição dessa, de maneira nenhuma. Até porque eu acredito que ele próprio, Júlio, talvez seja até a favor da anistia. Eu até perguntei também para ele, ele não me respondeu. Sim. Se ele era a favor, se ele ia votar ou não. Não me respondeu ainda. Eu até acredito que individualmente possa ser, mas eu entendo que, se houver uma possibilidade, ele realmente vai colocar a situação dele no Estado. A dupla situação dele, como bem lembrou o Alessio, incluindo para também justificar um voto contrário à orientação do partido ou para tentar convencer o partido de não apoiar. Para convencer, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele pode ser uma boa moeda para o governo nessa tentativa de, pelo menos, livrar alguns parlamentares de não votar, ou seja, do partido talvez não fechar a questão, deixar livre. Aberto. E aí o Júlio César faz como ele já fez muitas vezes, falta a sessão. Né? Muitas vezes ele tem usado esse artifício. Agora, funciona, né? É melhor faltar do que votar, né? Ausente. Agora, Franci, na bancada do Piauí, quem seria voto favorável a essa anistia? Nas contas do que a gente tem hoje, com possibilidades de apoios, de adesões de partidos, como estamos tratando agora do PSD. Os 10 deputados. Eu daria como certo apenas o do Júlio Arcoverde. Apenas o voto. Átila Lira, do Progressistas. Ele votaria a favor da anistia, com certeza. Mesmo sendo ali não, eu acredito simpático ao governo. Mas em que momento que ele votou com o governo? Diga uma votação em que o Átila se posicionou a favor do governo nas pautas polêmicas. Uma. Diga uma pauta. Nenhuma. Porque ele votaria agora contra o grupo dele, gente. Não faz sentido. E quem Sabe mais? Quem está costurando a entrada do Centrão? O Ciro Nogueira. Por que o Átila votaria contra o Ciro? Não faz o menor sentido. É inegável. E eu ainda vou mais longe. Eu nem duvidaria, não duvidaria de um outro voto. Quem? Florentino. Por quê? Não duvidaria. Mas petista. Não duvidaria. Se você perguntou para ele, eu me meti na resposta. Eu não duvidaria. É porque eu acho que algumas coisas... eu gosto muito de trabalhar com dados, com números. Eu não sei por quê, mas algumas vezes ele tem faltado em votações importantes. Várias outras. A tramitação vai para o Senado depois? Vai, tem que ser. E no ser. Senado Federal? É uma PEC, né? Não é uma PEC? Isso. É a PEC da anistia. No Senado, eu acredito apenas no Ciro, porque o Júlio César, pensando nesse projeto de candidatura ao Senado e tudo que foi construído até aqui, eu não acredito, Ananias, que ele jogaria fora toda essa construção de anos de uma candidatura ao Senado por um voto favorável à anistia de Jair Bolsonaro. Por mais que particularmente ele possa ter uma posição de eu gostaria de votar a favor, é um projeto que ele já vem ali perseguindo há muitos anos para o Senado, e ele não jogaria fora por conta desse voto. E o PSD, sendo um partido de centrão, eu não acredito que puniria o Júlio César por um voto contra a determinação do partido. Então não seria nem inteligente por parte do Júlio César votar na anistia de Jair Bolsonaro, com o risco de melar o acordo que ele tem no estado do Piauí. E aí o jogo viraria, porque o Júlio César teria o voto do senador Ciro a favor da anistia para apresentar a favor aos dele. aliados. Por isso que eu disse que esse caso, essa situação toda, ela pode também ser positiva para ele. Sim. Mas se for uma decisão de partido, né, aí...
Eu não Vamos sei se ver ele não como- votaria. Como não ele sei. vai se comportar, né? Aline. Eu acredito no que a Cíntia falou, que o Átila e o Júlio Arcoverde, com certeza. Aí ela jogou na roda que o Florentino poderia seguir. E você mencionou por insatisfação. Eu perguntei. Né? Se for por insatisfação, tem outros nomes aí que também poderiam seguir essa lógica. Além do Não, Florentino. mas os demais do PT não votariam. Não, mas porque por esse argumento porque é da conceitual, insatisfação, Aline. sim. É porque é conceitual. É questão de conceito, do que eles acreditam nos conceito demais. A ideologia. Florentino? Eu tô curioso. Eu acho que o conceito do Florentino não é o mesmo do Francisco Costa e com certeza não é o mesmo do Merlong. Do Flávio Nogueira. Eu acho que o Flávio Nogueira... Não, deixa pra lá. Meus advogados não estão aqui hoje. Eu pensei no Eu nome ia do dizer que o Flávio nesse Nogueira é momento. mais petista do que muita gente, eu mas acho. o Flávio teve uma posição polêmica em relação ao é aborto isso que eu quero legal. dizer. Sim. Foi É contra isso. o Foi. partido. né? Mas ele explicou que isso sim, para ele, era uma questão de conceito. Sim. Eu acho que eu valorizo muito quando o parlamentar assume aquilo que ele faz. Questão Então, eu religiosa, liguei né, e na ele época. ligou para mim para me explicar o que tinha acontecido. Não concordo com ele, mas eu entendo. E ele disse: olha, eu sou médico e a minha história como médico me convenceu de que eu deveria votar assim. Então, eu acho Tem um que argumento dele, né? para ele, era mais importante ele votar de acordo com o que ele acredita. E eu acho que existem poucos casos no Brasil em que os políticos são capazes de bancar, mesmo questões impopulares, mas bancam aquilo que eles acreditam. Sim. Eu não concordo com ele. Repito e disse isso para ele. E estou dizendo aqui publicamente. Mas respeita, né? Mas Porque é respeito importante. ainda mais o parlamentar, depois de entender que ele foi impopular, votou contra seu partido, inclusive foi muito achincalhado Foi alvo, nas redes foi sociais, muito mas alvo. também disse também para mim que recebeu também ligações do Alguns padre elogiando. Olha, a bomba está Deu lançada. equilibrada aí. Vamos aguardar, porque está acontecendo. Ou teremos A gente tá mais vendo, faltosos inclusive, também.